a nossa Parashat Vaikra. Nós estamos começando o terceiro livro da Torá, o livro de Levítico. E esse livro, logo de cara, me fez lembrar de uma pergunta recorrente, que acontece aqui na sinagoga e acontece para todos os rabinos que existem. A pergunta é: Rabino, na hora do Kiddush, né, Dálio? Cadê o Dálio? Está aqui. Por que colocar sal da halá? Né? Sempre a mesma pergunta. A resposta usual é que nos tempos bíblicos era obrigatório temperar com sal os sacrifícios oferecidos a Deus. Mas eu também sempre tenho uma outra resposta. Colocamos sal na halá para a halá ficar mais gostosa. Fato é que, lendo a Torá, nós descobrimos que as duas respostas estão corretas. O livro de Vaikra, o Levítico, começa descrevendo uma série de sacrifícios ordenados por Deus. Quem tinha mais posses, oferecia um animal de grande porte do seu rebanho. Quem não tinha tantas posses, poderia também doar um pombo para o sacrifício. Ou ainda, pratos que hoje nós chamamos de veganos. E até uma mistura simples de farinha com azeite na panela estava valendo. Por outro lado, nós lemos na mesma Torá: tempere toda oferta de refeição com sal. O sal da aliança com o seu Deus. Toda oferta para os sacrifícios deveria vir com sal, o que tornaria o seu aroma agradável, ou seja, mais gostoso para Deus. Se o aroma salgado é agradável para Deus, o que nós vamos dizer? Tanto mais agradável é para muitos de nós. Mas por que esse sal é chamado de sal da aliança na Torá? De Melach Habrit. Segundo Rashi, o sábio rabino francês do século XI, porque uma aliança pelo sal já havia sido estabelecida nos 6 dias da criação, quando as águas mais baixas, ou seja, as águas dos mares, dos oceanos, receberam a garantia de que seriam oferecidas no altar do Mishkan ou do Beit HaMikdash, na forma de sal. E aqui temos uma informação fundamental para a nossa reflexão. O pacto de que se fala aqui, Melach Habrit, ou seja, o sal da aliança, não é um pacto com o povo judeu, nem com a humanidade. É, antes de tudo, um pacto com a natureza, com as águas do mar. Muito antes do arco-íris no céu, como uma aliança de não destruição na época de Noé, logo depois do dilúvio, e muito antes da entrega das tábuas da aliança no Monte Sinai, segundo Rashi, Deus já havia estabelecido uma aliança com os mares, de que o seu sal estaria presente em qualquer entrega a Deus, por seres humanos em busca de conexão com o mundo espiritual. E ainda mais, nós aprendemos também nessa parashá que toda gordura é do Eterno, citação direta da Torá. Ou seja, que não deveríamos, na verdade, consumir nenhuma gordura animal e nenhum sangue animal. Parece que a nossa alimentação básica deveria ser mesmo vegana. E se fosse carnívora, que tivesse muitas restrições. Além das restrições alimentares, claro, que para que tivesse fogo no altar do Mishkan, do santuário móvel no deserto, ou depois no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém, era preciso madeira para queimar, para que com o fogo pudéssemos oferecer os nossos sacrifícios. E muita lenha era queimada no altar do templo. No entanto, na tradição oral posterior, conhecida como a Mishnah, os rabinos proibiram o uso de certas madeiras. As madeiras das oliveiras, dos vinhedos, das figueiras e das tamareiras não poderiam ser usadas para queimar no altar do templo. Segundo o sábio talmúdico Rav Acha bar Yaakov, que viveu mais ou menos entre os séculos 3 e 4, o motivo dessa proibição era preservar o povoamento da terra de Israel. E outro sábio comentou
se eles tivessem queimado as oliveiras e os vinhedos, não haveria vinho para beber, nem azeite para ungir. E a terra de Israel seria destruída. Na semana passada, a minha família recebeu em casa, por 2 semanas, um jovem casal de israelenses que estão hoje conosco. אז אנחנו קיבלנו בביתנו את הזוג היקר הזה, שנמצאים איתנו היום בבית כנסת שלנו, איתמר וטל. Itamar e Tal. Logo que eles chegaram, o Itamar e a Tal nos deram de presente uma lata de azeite israelense. אתם נתנו לנו, איך קוראים לזה? כן, של שמן זית מהארץ. Do קיבוץ מגל. Uma lata de azeite israelense do קיבוץ מגל, da região central de Israel, não muito longe da cidade de Hedera. E também muito perto da faixa verde, ao lado da Cisjordânia. Esse presente nos emocionou muito. E traz uma mensagem importante que compartilho com vocês. O casal de Kibbutznikim, que está aqui com a gente, tem uma conexão muito forte com Medinat Israel. אז אני אומר שיש לכם קשר מאוד חזק עם מדינת ישראל. Eles estão enraizados, shtulim mamash, na terra de Israel, Be'eretz Israel. E assim como as oliveiras não podem ser arrancadas da sua terra, o povo de Israel não pode ser arrancado da sua terra. O azeite carrega em si um aroma extremamente agradável, mas também carrega a identidade inerente do povo judeu com Eretz Israel e com Medinat Israel. Nesses tempos de guerra, em que as esperanças parecem se dissipar e que muitos são os sacrifícios humanos, e, em verdade, é preciso dizer, de lado a lado. O azeite nos lembra do símbolo de Medinat Israel, do símbolo do Estado de Israel, inspirado nas palavras do profeta Zacarias. Abre aspas, vejo uma menorá toda de ouro, e por cima 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Fecha aspas. As oliveiras representam, por um lado, a nossa conexão com a terra e com a paz. E também pelas oliveiras serem plantadas por todos aqueles que vivem nessa terra, os ramos de oliveira significam a nossa esperança de coexistência e de paz, apesar de tudo. Nesse Shabat, véspera de Purim, quase 170 dias depois do trágico 7 de outubro, que nos esforcemos para não nos acostumarmos com a realidade atual. Que nos esforcemos a não permitirmos que nos arranquem da nossa terra. Que nos esforcemos para não deixarmos que arranquem dos nossos corações a esperança de vivermos em paz e liberdade em Medinat Israel e em todos os lugares onde exista uma comunidade judaica. Shabbat Shalom.